Então vamos lá, o que representa? Qual a representação da Páscoa? Então, aquele cordeiro pascual, Ixissé, né? O cordeiro homem, imolado para salvar o povo da morte iminente ali do Egito. Também é representação de Yeshua, ou Jesus, na cruz do Calvário, morrendo pelos pecados da humanidade. Vamos lá, Ixissé, cordeiro homem, Ixissé Yeshua, né? Então, cordeiro homem, Jesus o Cristo. Então, em razão disso, como exemplo, quando Jesus se aproxima das águas do Jordão para ser batizado por João Batista, ou Yohanan HaMeteril, né? João imersor, que ali batiza o povo, quando ele é visto quando Jesus é visto por João, ele fala a multidão apontando, e ele exclama: Hine Ixissé Ha-Elohim Hanisho Ete Hatate Aharetes. Eis o Cordeiro homem de Deus que tira o pecado do mundo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Então, Páscoa, conforme nós estamos lendo e explicando, e como Paulo diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Páscoa é Jesus Cristo imolado. Então vamos ver um pouquinho da Páscoa e um pouquinho da Pêssah. A Páscoa cristã e a Páscoa, a Pêssah judaica. Então, a data, segundo historiadores, é que no dia 10 de abril de 1500 a.C., né, a ordem tome um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, sem mancha, como está no Êxodo capítulo 12, versículo de número 5. A segunda ordem, nesse mesmo capítulo 12, leve o cordeiro para casa, para examiná-lo nos dias 11, 12 e 13, a fim de detectar se tem ou não defeitos. Vamos lá para o Novo Testamento agora, 1528 anos depois, no dia 10 de abril do ano 28, da era comum, da era cristã, Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, pelo portão das ovelhas, e onde entram na cidade os cordeiros destinados ao sacrifício da Páscoa. Jesus vem por onde entram os cordeiros destinados ao sacrifício da Páscoa. Nos dias 11, 12 e 13, ele anda pelas ruas para ser examinado pelo povo e pelas autoridades. O Cohen Agadol, ou o sumo sacerdote, diz: é necessário que um homem morra pelo povo, como está escrito lá em João 11, versículo de número 50. Logo, ele não tinha defeitos e era o cordeiro homem propício para o sacrifício. Tá bom? Terceiro, no 14º dia, às 15 horas, o cordeiro ele é imolado, e recolhe o seu sangue numa bacia e fixe ele nas vergas ou nos umbrais da porta da sua casa, tá? Como está em Êxodo 12. Já no Novo Testamento, Pôncio Pilatos, o braço de Roma, governador da Judéia naquela época, que era separado em tetrarquias, declarou: não vejo nesse homem pecado algum. Ou seja, Pôncio Pilatos não vê pecado em Jesus. Lucas 23, versículo 4. Jesus é preso no chamado Getsemani, ou Getsemane, como a gente costuma falar, lugar de prensa do azeite, e é conduzido à casa do sumo sacerdote, porque tudo quanto passar debaixo da vara do sacerdote é santo ao Senhor, tá? Ou seja, tudo que passar pela casa dele é santo ao Senhor, como está em Levítico 27, 32. E só o sumo sacerdote era autorizado a apresentar a vítima ao Senhor. Sem a bênção do sumo sacerdote, Deus não aceita o sacrifício, porque é um sacrifício de tolo, e sacrifício de tolo Deus não recebe, segundo está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Por fim, no dia 14, ou seja, de abril de 28 às 15 horas, Jesus, no alto da cruz, ele clama, ele brada dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ali ele morre, como está escrito em Lucas 23, 46. Então,
vou fazer um resumo da última semana de Jesus na terra. Na segunda-feira ele sai de Betânia, vai a Jerusalém e no caminho amaldiçoa uma figueira, né? Ele dá essa ordem e também nesse mesmo dia ele protesta contra os vendilhões do templo, né? Na terça-feira ele retorna a Jerusalém, prediz a sua morte, debate com líderes religiosos e vai lá no Monte das Oliveiras e proclama o tempo do fim. Na quarta-feira Judas traz Jesus e uma mulher em Betânia no jantar, ela unge os pés de Jesus. Na quinta-feira Jesus come a sua última Páscoa judaica, ou Seder, né? E nesse mesmo dia ele celebra a ser cristã, como nós lemos no texto no início desse nosso vídeo, com os discípulos, e lava os pés dos discípulos. Jesus, entre mais ou menos 23 e 0 hora, ele ora no jardim do Getsêmani, e enquanto aguarda a prisão, e é ali que ele fala para os 3 discípulos do círculo íntimo. Ele repete para eles: vocês não podem vigiar comigo, vocês não podem orar comigo nem sequer uma hora, é porque eles já estão cansados dessas viagens, dessa intensidade, dessa semana de muito trabalho. Então eles ali não conseguem, o corpo físico. Por isso que Jesus diz: olha, o espírito está pronto, mas o corpo está cansado. Na sexta-feira ele é julgado e ele é torturado fisicamente. Então não nos esqueçamos que a nossa salvação, nosso Cordeiro foi torturado, tá? Fisicamente inclusive. Das 3 da manhã às 5 da manhã Jesus está no palácio de Caifás, tá bom? De 5 às 6 Jesus passa pelo terceiro julgamento, quando decidem entregar para o governo romano a fim de tentar matá-lo. Entre 6 e 7 da manhã Jesus passa pelo quarto julgamento, em que Pilatos afirma não encontrar pecado nenhum nele. Entre 7h30 e 8 da manhã Jesus passa pelo quinto julgamento perante Herodes, porque Herodes também é um governante de uma das tetrarquias. Jesus passa pelo sexto e último julgamento, e Pilatos não vê nele crime digno de morte, como nós já falamos aqui em Lucas 23. Paulo, escrevendo aos Hebreus, aos judeus crentes, ele diz o seguinte: Jesus tinha que ser declarado santo, irrepreensível, imaculado, inviolável pelos pecadores, como está em Hebreus 7:26, em que a lei dizia que o cordeiro teria que ser sem nenhum defeito. Jesus não tinha nenhum defeito. Entre 9 e 10 da manhã Jesus comparece ao pretório dos soldados de Pilatos, que se divertem torturando, colocam uma coroa de espinhos nele, né? Ele recebe uma coroa de espinhos para poder me dar e te dar uma coroa de vida. Entre 10 e 11 da manhã Jesus é forçado a carregar a sua própria cruz, e os melhores historiadores dizem que não é a cruz inteira, o stavros e o patíbulo, mas somente o patíbulo. Porém esse patíbulo pesa cerca de 80 quilos. Tá? E ele, para concluir, apesar de estar totalmente desfigurado, como Isaías diz, né? nós não víamos beleza nele alguma, está desfigurado, foi agredido, passa a noite toda em claro, está cansado. Então passa um judeu de Cirene, possivelmente um judeu negro que está ali, ele é africano, e aí ele é obrigado pelos romanos a carregar a cruz de Jesus, né? O que eles achavam ser uma vergonha, Jesus transforma numa grande honra, tá? Cerca de meio-dia Jesus é pregado na cruz, que é o horário da oferta pacífica. Depois nós vamos falar um pouco disso no próximo vídeo. Jesus é pendurado meio-dia no horário da oferta pacífica. A 1h, às 13 horas, ele clama pelo Pai: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonaste? Às 2 horas da tarde ele declara que tudo já foi pago, e às 15 horas ele entrega o seu espírito nas mãos do Senhor. Às 18 horas, ou seja, 3 horas depois, José o leva para colocar, José o de Arimateia o leva para colocar em seu túmulo, percebendo que nenhum dos seus ossos foi quebrado ou transpassado. Assim como no sábado Deus criou os céus e a terra, e no sábado ele descansa e santifica a criação, no sábado também nós não temos nenhum relato, né, para que se cumpra
a essa criação, essa redenção da nossa nova criatura, tá? Como está lá escrito em 2 de Coríntios 5,17: todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para se fazer novo, quem pecava já não vai pecar mais, porém o sábado ele continua sendo santo. Mas no domingo, tá? Como está escrito lá em Marcos 16,6, Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressurgiu e ele não está aqui. No primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra foi removida do sepulcro, porque Jesus ressuscitou. Concluindo, a data do mês que a gente comemora a Páscoa. A Páscoa, a Pessa, começa no 14 de Nissan, ou Abib, ou Abril, como a gente costuma chamar na língua portuguesa, correspondendo ao nosso, mais ou menos, aí seria o 14 de abril, mas não é, porque o mês, o calendário judaico, ele é lunar, e o nosso é um calendário solar. Zeman Kerutenu, data de libertação. Então a Páscoa é uma data de libertação, ela é lembrada como uma festa de libertação. Ela também é uma Shag HaHabib, ou seja, uma festa de primavera. É também uma Shag HaMatzvot, ou seja, uma festa de pães ázimos, ou seja, pães sem gametes, pão sem fermento. Também é uma época de colheita da cevada e do vinho, tá? É por isso que quando nós vamos ver os elementos desse jantar, quando nós vamos ver os elementos dessa ceia, vamos ver o elemento da ceia do Senhor, está lá o pão, a cevada e o vinho, porque é um tempo dessa colheita, tá? O que aprendi